A produtividade aumenta até o ponto em que a dieta é considerada adequada para a superfície corporal, idade, sexo, clima, atividade e estado de saúde. Do ponto de vista econômico, a importância da alimentação evita um maior dispêndio de energia e, consequentemente, maior capacidade de trabalho. Tá? Então, para você ver a questão da importância de uma boa alimentação no que diz respeito à saúde do trabalhador. O modelo econômico adotado hoje, em busca de crescimento e desenvolvimento, resultou numa defasagem entre salário real e poder de compra. E essa diminuição do poder aquisitivo tem resultados negativos no estado nutricional do indivíduo. O que ele está querendo dizer com esse tópico aí é que o trabalhador cada vez mais vem ganhando mal, tá certo? Então ele se alimenta mal em casa. Se ele se alimenta mal em casa, se ele não tiver uma boa alimentação no trabalho, como é que vai ser? Como é que vai ficar? Né? Então, algumas definições dentro de alimentação, tá, do trabalhador, dentro de nutrição ocupacional. A nutrição, o que seria? Pode ser entendida como o estudo do alimento e o seu processo no corpo humano. Isto é, da ingestão, digestão, absorção, transporte e utilização desse alimento no corpo, no organismo. O termo nutrição inclui a ação, interação e o balanço dos processos dos alimentos no corpo humano. Então ele visa, tá, todo o trajeto desde do início, tá? Quando, por exemplo, eu vou pegar um grande sanduíche e vou imaginar a viagem que ele vai fazer. Então, desde a mastigação, a primeira ação da ptialina, né, que é a amilase salivar, para dissolver o amido que tem ali, aí ele vai formar o bolo alimentar, vai seguir pelo tubo esofágico, até chegar no estômago, vai para movimentos peristálticos, até ter a ação do suco gástrico. Então, a nutrição ela se preocupa muito com essa questão, tá certo? Com essa questão. E outra coisa também que a nutrição se preocupa, pessoal, principalmente na parte ocupacional, que cada vez está menor, você vai concordar comigo, você que trabalha, o tempo de alimentação também influencia. Se você come rápido demais, tá certo? Você pode ter problemas, porque o certo é você comer com uma certa quantidade de mastigação. As nutricionistas, repito, eu não sou nutricionista, tá? Eu só estou aqui fazendo um papel de facilitador, como área de saúde e área de segurança, tá certo? Mas existe uma quantidade X de mastigação que você deve fazer para poder deglutir esse alimento, para poder engolir esse alimento, e esse alimento ter um bom desenvolvimento na rota, tá certo? Nutricional no seu organismo. Então, a pressa de se alimentar, tem muitas empresas aí que dá meia hora de almoço. Para muitos, meia hora é mais do que suficiente. Dá para o cara se alimentar e ainda dá para tirar um soninho de 10 minutos, 15 minutos. Mas isso aí não é bom. É bom você ter um tempo adequado aí, pelo menos uma hora e meia. Tá certo? Quem é que não gosta de se alimentar, espera um pouquinho fazer a digestão e tirar uma siestazinha, né? Como diz a história, um soninho após o almoço. Então o brasileiro ele tem mania de fazer isso. Mas no trabalho não dá para fazer. Tá certo? No trabalho não dá para fazer, porque muitas vezes o trabalhador só tem 30 minutos aí de tempo para se alimentar. E isso aí causa problemas também, tá? No seu sistema gastrointestinal, no seu metabolismo. Então pode causar problemas. Aí vem aquela frase que eu falei, uma refeição adequada é uma refeição balanceada. E, enfatizando mais, uma refeição colorida, tá? Com várias cores, verduras, frutas, legumes, tá certo? Arroz branco, cenoura, e mais, e mais, e mais. Então, o ideal é você balancear bem sua alimentação. Então, um pouquinho de histórico no que diz respeito à alimentação no Brasil. No Brasil, as políticas de alimentação para o trabalhador se fundamentam na ideia de que a força de trabalho é o elemento-chave para a produção econômica. Na verdade, é isso, né? No modelo de produção que nós vivemos, a força de trabalho é o elemento-chave. E sem uma boa alimentação, fica complicada a questão da força de trabalho. Estas políticas se materializaram na década de 1940, a partir dos serviços de alimentação da Previdência Social, que é o SAPES, e perdurou até 1960. Consoante a esta diretriz
política, foi criado em 1972 o Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição. Em 73 surgiu o primeiro Programa Nacional de Alimentação e Nutrição. Isso aí está culminando com o tempo que eu falei para vocês, que vem de 70 para frente, tá, o PRONAM. E em 1976 surge o segundo PRONAM. O Programa de Alimentação Básica do Trabalhador, incluso no PRONAM, objetivo de proporcionar alimentação ao trabalhador de baixa renda visando 1. Melhorar as condições de saúde do trabalhador. 2. Aumentar a produtividade no trabalho. 3. Reduzir os índices de absenteísmo. O que é absenteísmo, para quem não sabe, é o índice de falta, tá, do trabalho, porque a má nutrição, a má alimentação pode trazer um aumento de índice de faltas. Então, absenteísmos e de acidentes e doenças de trabalho, tá certo? A questão da alimentação, o programa de alimentação visa reduzir. Para cobrir os trabalhadores de baixa renda, criou-se o Programa de Alimentação do Trabalhador, o PAT. O PAT encontrava-se sob responsabilidade do Ministério do Trabalho e Emprego. Seus recursos são provenientes 20% dos trabalhadores e 80% das empresas e governo. O acesso à alimentação é dado por refeições servidas no local de trabalho ou pelo fornecimento de cupons e cestas básicas. Foi quando começou a surgir a questão dos tickets, né? Restaurantes. O PAT recomenda que as refeições maiores tenham um mínimo de 1.400 quilocalorias e as menores 300 quilocalorias. O que se entende como refeições maiores? Tá? Depende, cada caso é um caso. Para mim, Maurício, a refeição maior é o almoço, tá certo? E a segunda maior seria o jantar, mas tem gente que já toma café melhor do que almoça. Se você observar certas pessoas tomando café, cuscuz, macaxeira, chá, que tem gente que come arroz e feijão no café da manhã, isso vai depender. Mas o Ministério da Saúde recomenda que nas grandes refeições, 1.400 calorias no mínimo e 300 quilocalorias no mínimo nas pequenas refeições. Se você for, 300 calorias é muito, se você pegar um pãozinho com manteiga e um copinho de leite com café, você já chegou a quase isso. Né? Tem muita gente que pensa, é muito, aí pode empurrar o pé, né? Quando vê, já fez na refeição pequena 1.400 quilocalorias. Na atualidade, só para a gente concluir a parte de alimentação, estudos mostram que a situação nutricional é bastante diferente, sendo a pré-obesidade tá, elevada entre os trabalhadores. Aí vem, além da má alimentação, tem outra preocupação agora, que é a pré-obesidade entre os trabalhadores, tá? Com estimativas de prevalência entre 34% e 56%, depende da região. Então, além da questão da má alimentação, de acidentes, do trabalho, de doenças que pode causar, tá? Uma má alimentação, vem a questão também da pré-obesidade no trabalho, está sendo uma grande preocupação. E para finalizar a nossa aula de hoje, o último assunto, que é imunização ocupacional. Imunização vem de imunizar, vem de vacina, tá? O que é imunização? A imunização é definida como a aquisição de proteção imunológica contra uma doença infecciosa, prática que tem como objetivo aumentar a resistência de um indivíduo contra infecções. É administrada por meio de vacina, imunoglobulina ou por soro e anticorpos. Tá? Isso depende do tipo da imunidade, da imunização. Pode ser ativa e passiva. Por que vacinar o trabalhador? Tá? Tem muita gente que pergunta, por que vou vacinar meu trabalhador? Por quê? Então, primeiro, a vacina é uma maneira de prevenir a doença ou evitar que ela possa causar situações irreversíveis ou até a morte. É uma forma de combater as altas taxas de absenteísmo, de novo absenteísmo, falta. Torna o trabalhador mais saudável e satisfeito. A partir do momento que eu tenho um trabalhador imune a certas doenças, eu vou tornar ele mais saudável e mais resistente a determinadas doenças e até doenças ocupacionais. E entre outros fatores, tá certo? Entre outros fatores, tem a questão da vacinação. Por que vacinar o trabalhador? Então, muitos outros fatores tenho de positivo para manter o meu trabalhador vacinado.